Poxa, doutor, por que mastopexia? Poxa, doutor, por que abdominoplastia? Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Você está planejando, pensando, considerando fazer uma cirurgia de contorno corporal ou cirurgia da mama? Separei aqui alguns casos da internet pré-operatórios para a gente conversar um pouquinho o que eu faria, qual seria o meu plano cirúrgico, o que eu consideraria para melhorar estes casos, estas situações, né, que muitos pacientes, eventualmente até você aí, pode ver algum tipo de similaridade com algo que lhe incomoda e que você gostaria de melhorar. Então aqui a gente vai fazer análise fotográfica de pacientes reais operados por cirurgiões, mas que estão dispostos na rede, justamente para a gente conseguir orientar e explicar mais em detalhes para vocês aí aquilo que seria possível tecnicamente melhorar. Caso você deseje ou gostaria que eventualmente eu analisasse aí um caso cirúrgico seu, que nas redes sociais, no próprio YouTube, escreve aqui nos comentários, eu gostaria, que a minha equipe vai entrar em contato para você naturalmente mandar imagens e a gente fazer a análise fotográfica do seu caso, certo, meu queridinho, meu futuro paciente? Vamos lá agora, lembrando vocês aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais 10 anos de estrada em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Meu objetivo sempre foi trazer para minha atividade as melhores técnicas e tecnologias disponíveis no mundo para minha rotina, justamente para que meu paciente pudesse ter acesso ao melhor das cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora sim, faz só o que você pode fazer para essa informação chegar mais longe. Curta, compartilha, clica no sininho enquanto a gente roda a vinheta. Vamos lá, meus queridinhos, então um pouquinho mais sobre casos reais aqui. Pacientes pré-operatórios, né? Pacientes em condição pré-operatória de cirurgia plástica. Esses casos estão dispostos no site da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estes pré-operatórios e aquilo que eventualmente eu consideraria fazer para melhorar cirurgicamente, certo? Então vamos aqui ao nosso primeiro caso do dia, certo? Aqui uma paciente, vocês estão vendo aqui, nesse caso em questão, uma paciente com uma boa queda mamária, uma pitose, a gente chama isso de pitose mamária, e aqui também um paciente com uma diastase gigantesca, que é a diastase, o afastamento da musculatura abdominal. Eu falei, poxa, doutor, como é que você sabe que é diastase e não é gordura, enfim? A gente consegue ver primeiro pelo padrão de afastamento da musculatura, você vê que aqui basicamente não tem músculo nada nessa região central, tem muita estria nessa região central do abdômen, inclusive o próprio umbigo está totalmente deformado nessa situação. Aqui deve ter também uma hérnia umbilical bastante grande, bastante importante. E numa situação como essa, em relação à mama, não tem como fugir de uma mastopexia, tá? Mastopexia é aquela cirurgia em que a gente deixa a cicatriz em T invertido e ao redor da areola, a gente vê que essa areola já está numa posição mais baixa, tá? Como que eu sei que está numa posição baixa? Óbvio, a gente tem experiência cirúrgica aqui em relação à experiência de análise de casos, mas naturalmente a gente, para você saber aí se a tua mama está mais baixa, está mais caidinha, uma medida fácil, simples, é você medir desse ossinho do externo até a pontinha do mamilo. Se você encontrar mais de 21 centímetros, provavelmente precisaria de mastopexia, que é essa cirurgia com cicatriz em T invertido, tá? Com prótese ou sem prótese, mas a mastopexia serve principalmente para a gente ajustar o excedente de pele e colocar a areola na posição correta. Agora, uma diquinha, né, para analisar a foto, o ideal é que esse mamilo, esse biquinho do mamilo estivesse mais ou menos na metade aqui, tá? Da distância do braço. Tá? E ele está um pouco mais baixo, então ele deveria estar mais ou menos nessa posição aqui. Não é uma queda tão significativa, mas talvez se for fazer essa medida, né, do externo até a pontinha do mamilo, deve estar, num caso como esse aqui, ao redor de 24 centímetros, 23 centímetros eu chutaria. Tá? Bom, mas vamos lá. Nesse caso, nessa mama, não consideraria nada diferente de uma mastopexia, com prótese, então utilizaria um implante pequeno aqui, tem um pouco de volume mamário, então um implante pequeno aqui seria suficiente para a gente melhorar bastante, deixar um contorno mamário bonito.
talvez aí consideraria um volume de implante 270, 280, no máximo 300, não mais do que isso, 300 já ficaria uma mama grande para essa mastopexia, tá? No caso do abdômen, aqui não tem como fugir, de fato, uma abdominoplastia com uma ampla correção dessa diastase, vai ter que fazer um umbigo novo do zero, talvez vai ter que desprezar inclusive esse umbigo antigo, né? Um umbigo aqui que não tem muito que melhorar e evoluir com esse umbigo, certo? Cicatriz no sulco da mama, lipoescultura, pode fazer uma lipo de braço junto, enfim, mas não tem como fugir da lipoabdominoplastia. Pessoalmente, por ser um abdômen um pouco mais trabalhoso, talvez fazer um umbigo novo vai ser uma cirurgia um pouco mais complexa eu não digo assim, mas um pouco mais trabalhosa mesmo, eu sugeriria essa paciente para a gente fazer em 2 etapas, para que a gente pudesse ter mais tempo para dedicar os detalhes, tá? Seria possível fazer junto na cirurgia começa? Até seria possível, mas a minha sugestão seria fazer, se possível naturalmente, né? Assim, caso o paciente priorizasse, assim como eu, a segurança, fazer por etapas, certo? Então, aqui nesse caso, não, na minha opinião, não teria muito como fugir da mastopexia, né, com prótese, no caso do abdômen, uma abdominoplastia, possivelmente com um umbigo do novo, que a gente, feito do zero, né, que a gente chama de neo-onfaloplastia, tá? Um outro caso, paciente também com queda mamária, importante, aqui provavelmente essa mama, ó, você vê que a altura do mamilo aqui já está quase no nível do cotovelo, né? Esse mamilo já deve estar quase aí próximo de uns 27, 28 centímetros, então tem uma queda considerável. É uma mama de volume médio para grande. Eu, de fato, dependendo da expectativa desse paciente, eu não consideraria colocar implante. Se colocar, seria um implante pequeno, tá? Só para dar um pouquinho de contorno, mas prioritariamente sem implante. No caso desse abdômen, eu não arriscaria nada diferente de uma abdominoplastia, então eu teria que fazer uma abdominoplastia, né, para tirar todo esse excedente de pele, esticar. A gente vê que a posição do umbigo está favorável a uma abdominoplastia, é um umbigo um pouco mais baixo, isso nos ajuda a deixar a cicatriz mais baixa. Vai precisar de uma boa lipoaspiração 360 graus, lipoaspirar o tronco inteiro, toda essa região lateral da mama, uma coisa que eu gosto muito sempre que eu vou fazer, lipoabdominoplastia. Isso em 100% das minhas lipoabdominoplastias, eu lipoaspiro 100% da lateral da mama, até esse gordinho lateral aqui, justamente para a gente melhorar o contorno do tronco como um todo. O que poderia ser opcional, braço e coxa com enxerto de glúteo no bumbum seria opcional, mas aqui pelo menos o tronco 360 graus eu teria que trabalhar com uma abdominoplastia, certo? Caso como esse valeria a pena um Raft para melhorar a musculatura do reto abdominal e valeria a pena também um bom enxerto na região do bumbum para melhorar um pouco mais esse contorno aqui, certo? Vamos então para o nosso terceiro e último caso do nosso vídeo de hoje. Aqui um paciente com uma boa diastase, mas já está um pouco acima do peso. Provavelmente essa paciente aqui deve estar ao redor aí do MC 29, 29,5, talvez 30, né? A gente tem uma mama com aspecto de tuberoso, quer dizer, uma mama com sulco muito elevado. Um caso como esse, em relação à mama, não tem como fugir de mastopexia com prótese, precisa de prótese nesse caso aqui, justamente para a gente melhorar um pouco esse formato da mama. É óbvio, idealmente, nesse caso, eu sugeriria o paciente perder um pouco de peso, para fazer principalmente o abdômen. Eu acho que essa paciente se beneficiaria muito de uma perda de peso. Poxa, doutor, não dá para operar essa paciente no peso que ela está? Até dá. Vai melhorar? Vai, mas não vai ser uma melhora tão significativa caso essa paciente opere próximo do peso ideal, né? Que seria, talvez ela teria que perder, chutando aqui, tá? Só análise fotográfica, talvez ela teria que perder alguma coisa em torno de 15 quilos, tá? Para ficar num padrão bom de realizar a cirurgia, pelo menos 10 a 15 quilos, dependendo da estatura, tá? Mas, na minha opinião, não vai ter como fugir de uma abdominoplastia, a cicatriz até nessa região lateral, uma boa lipoaspiração também 360 graus pelo menos, braço, coxa opcional. Esse é um tipo de caso que eu não hesitaria em solicitar para fazer em 2 etapas, tá? A gente tem uma paciente um pouquinho acima do peso, com um tronco bastante trabalhoso e também tem uma mama, não é uma mama muito volumosa, mas é uma mama que a gente precisa fazer com tranquilidade, justamente para ter o melhor resultado possível, tá? Então seria um caso de mastopexia com prótese e uma lipoabdominoplastia HD 360 graus
justamente para a gente melhorar o tronco dessa paciente como um todo. Certo, meus queridinhos? Conversamos um pouco mais então sobre esses casos encontrados aqui na rede. Se parece com algum de vocês, escreve aí qual caso é mais parecido com o seu, o primeiro, o segundo ou o terceiro. E se alguma dessas cirurgias aqui que eu falei, se ficou alguma dúvida, mastopexia. Poxa, doutor, por que mastopexia? Poxa, doutor, por que abdominoplastia? Escreva aí nos comentários. Aqui a gente tem uma série de vídeos já também muito detalhados e explicativos em relação a estas cirurgias. Importante é você entender um pouco mais esse universo para se preparar para a sua cirurgia, caso assim decida fazê-lo, certo? Então, óbvio, caso você decida também realizar sua cirurgia, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para entrar em contato com a minha equipe e realizar o seu agendamento, seja consulta online ou presencial, comigo diretamente, certo? Lembrando que presencialmente em Londrina ou São Paulo, online, qualquer lugar do Brasil. Novamente, gostaria que eu analisasse sua condição corporal, gostaria que eu avaliasse o seu corpo, para indicar naturalmente aquilo que eu pessoalmente faria ou não faria, escreve aqui. Eu gostaria, doutor, eu gostaria. Que aí a nossa equipe vai entrar em contato. Naturalmente a gente pode colocar imagens aqui de biquíni, não precisa identificar ninguém, nem colocar imagem sem roupa, a gente já consegue ter uma boa noção daquilo que é possível fazer. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim! Valeu!